Boa noite, Michele, Bia, Simone, Nair, Antônia, Darcy, minha querida, Maria, Bernadette, Janete, Helena, Priscila. Estão me escutando bem, pessoal? Célia, boa noite, Miriam, Nair, boa noite, Rosa. Me falem se vocês estão me escutando bem. Obrigada, Darcy. Me falem se vocês estão me escutando bem. E de onde vocês estão me escutando. Obrigada, moça, Bia, bom áudio. Heloísa, Cleusa, Jussara, Maria. Obrigada. E de onde vocês estão me escutando? Vamos ver se esse assunto é um assunto que interessa o pessoal ou se vocês só querem saber de massagem mesmo. Florianópolis, nossa, deve estar frio aí, hein? Se São Paulo tá frio. Dani, Bonito, Sorocaba, Aracaju, São Paulo, Darcy, São Paulo, Zona Norte, Belém. Belém deve estar quentinho, né? Fátima de Portugal, Portugal também deve estar quentinho. Vila Mariana em São Paulo. Campo Grande também deve estar quente, né? Vinhedo deve estar frio. Olha, 2 meses que fiz tiroidectomia. A gente vai conversar sobre isso. Depois você me fala aqui como é que você está se sentindo. Rio Grande do Norte, hello, Goiás, Rio Grande do Sul. Bem quentinho. Pessoal, eu vou contar aqui a minha experiência, né? Como eu falei pra vocês, semana passada eu completei 1 ano da minha cirurgia. E Fátima entrando no verão. Istambul, nossa, que delícia. Deve estar quente também Istambul, né? Ásia. Ásia, né? Oriente, né? Deve estar quentinho. Já sou de casa, né, Margot? Sim. Goiás. Então vamos lá. Então, meninas, semana passada eu falei pra vocês que eu tinha completado 1 ano da minha tiroidectomia, né? E eu coloquei a foto lá e algumas pessoas acharam que eu tinha acabado de fazer, né? Então colocaram ali, boa recuperação. As pessoas não leram. Mas, na verdade, a foto foi realmente para agradecer, né? Falar que realmente passou muito rápido o tempo, 1 ano, né? E principalmente para contar para vocês como é que foi, né, esse um ano, o que aconteceu na minha saúde, o que aconteceu na minha pele, no meu cabelo. E eu achei legal porque tive muitos comentários, inclusive tá aqui, né, eu já marquei aqui, a gente vai conversar sobre isso. Vou tirar as dúvidas de alguma das pessoas e levando em consideração que, gente, nós todas somos muito diferentes, não dá pra achar que tudo é igual. Mas tem coisas assim que, sim, acredito que eu possa, né, dar as dicas do que a gente pode estar fazendo em caso de pessoas que, por exemplo, falaram que a pele despencou, outras falaram que a unha nunca mais foi a mesma, vive quebrando, várias pessoas falaram que o cabelo começou a cair muito. Então eu vou também contar tudo o que aconteceu comigo, o que eu senti, o que eu sinto de diferente hoje, né? O que mudou na minha vida depois que eu tirei a tireoide. E principalmente alertar, né? O que a gente tem que fazer. Na verdade, assim, tem como prevenir, né? Prevenir um câncer na tireoide? Ou, eu acredito assim, né, pessoal? Tem alguns tipos de câncer que a gente pode... Não dá pra falar que a gente vai prevenir 100%, mas a gente pode ter ações, escolhas, né, hábitos para que a gente talvez não tenha, como por exemplo, uma pessoa que fuma muito,
provavelmente, né, ela pode ter um câncer no pulmão. Tem pessoas que fumaram a vida inteira e não tiveram. Mas é claro que se você fica bobeando, você pode ter. Câncer de estômago, intestino, também são cânceres muito comuns hoje em dia, principalmente aqui no Brasil. Né? É impressionante como as pessoas têm tido câncer no estômago, câncer no intestino. Por isso que eu sempre falo que aqui a gente sempre fala muito sobre essa coisa da saúde, né? Do envelhecimento saudável. Porque nada vai adiantar a gente cuidar tanto da aparência, cuidar tanto da pele, né? E aí chega lá, a pessoa com 40 anos cuidou tanto da pele, fez todos os botox possível, né? Que 50 anos também ali muito preocupado com a aparência, mas chegar aos 60 anos cuidou tanto da aparência que esqueceu de cuidar da saúde. E hoje, pessoal, vou falar uma coisa que parece louca, né? Mas eu vejo muitas meninas jovens, e eu falo isso porque eu já também fiz várias loucuras, tá, pessoal? E eu vejo muitas meninas jovens, assim, que se preocupam tanto com essa coisa do corpo, né, que é realmente a aparência, e acabam fazendo loucuras, como, por exemplo, remédios para emagrecer, que eu também já usei, né, na minha juventude, e na minha época eram remédios tipo anfetamina, né? Eu usei uma vez e foi o suficiente para ter certeza que eu não deveria usar, porque me deixou louca, com muita palpitação, e eu normalmente assim, eu já tenho um pouco de palpitação, eu acho que é um pouco de família, então quando eu tomei e realmente eu emagreci muito, eu falei, gente, não adianta, eu vou ficar magra e vou ficar magra para as pessoas me carregarem, para carregarem um caixão mais leve, porque eu vou morrer, né? Era a sensação que eu tinha. Então, naquela época, eram remédios assim, mas hoje tem muitas outras coisas, como, por exemplo, essa febre que tá do Ozempic, né? E o Ozempic as pessoas estão usando para emagrecer de forma desgovernada, né? E ela não foi feita para isso, ela não foi feita realmente para emagrecer. Você acaba emagrecendo. Mas o que eu falo é claro que é muito ruim você estar com, né, sobrepeso ou com obesidade, mas tudo isso tem que ser feito de uma forma muito segura, ou com acompanhamento médico, né? Sem fazer essas loucuras, porque, gente, eu falo que vai chegar uma hora que a gente vai se arrepender desses erros que a gente comete quando a gente é jovem e que a gente procura uma beleza ou uma juventude, né, a todo custo, a qualquer custo, e uma hora a conta vem, tá? Então, tirando esses erros que a gente comete, prevenir doenças como, né, câncer de tireoide, outros tipos de câncer, é uma coisa um pouco complicada. Principalmente câncer de tireoide. Eu perguntei para minha médica quando eu fui diagnosticada, eu falei, doutora, eu errei alguma coisa, eu fiz alguma coisa de errado, eu poderia ter prevenido, né? E ela falou, não é uma coisa que você tem como prevenir, né? É uma fatalidade ou, sei lá, né, no gene. Eu não tenho nenhuma pessoa na minha família, né, que teve câncer de tireoide. Fui pesquisar e descobri que, por incrível que pareça, o câncer de tireoide na Coreia do Sul é um número muito grande, tanto que foram eles que criaram a cirurgia por laparoscopia, né? Ela faz por dentro, você vai por dentro da boca para que você não tenha cicatriz. Até mesmo porque as coreanas têm tendência a ter queloide, a pele amarela, né? A pele oriental, assim como a pele negra, a gente tem mais tendência a ter queloide, porque a gente tem uma produção de colágeno um pouco maior e meio que desgovernado, né? É essa a explicação também do surgimento da queloide, né? Então, como as coreanas têm essa tendência a ter a tireoide, o câncer de tireoide,
e também tem que estar fazendo essa cirurgia e ao mesmo tempo tem a tendência a ter a queloide, então eles criaram essa cirurgia, também era uma opção, mas ao mesmo tempo é uma opção que você pode fazer a cirurgia sem corte por dentro, mas que também tem os seus riscos, né? E aí o que acontece? Existia essa opção, mas como eu falei para minha médica, né? Eu falei, doutora, eu tenho muita tendência a ter queloide, né? Então, só para avisar, tal, por causa do corte e tudo. E aí ela falou, Margot, às vezes a gente faz, né, por dentro, porque eu também faço com a minha equipe e tal, mas chega lá, às vezes o nódulo, o tumor é maior, tem que ter uma abertura maior e tal. Ela explicou e eu falei, sabe de uma coisa? Eu quero mais é tirar o nódulo e eu não quero ficar pensando em queloide, em cicatriz. Eu quero tirar o tumor e pronto. Então não me preocupei. Tanto que eu tenho uma cicatriz e não tô nem um pouco preocupada com isso. Mas vamos lá. Então ela falou pra mim que realmente não teria essa coisa, né, de eu prevenir ou ter evitado, tá? Mas uma coisa é verdade. Como eu sempre faço os exames anuais, né? Então sempre faço exame de prevenção. Afinal de contas, pessoal, eu tenho 54 anos, faço 55 mês que vem e eu não entrei na menopausa. Então, desde os 48 anos eu faço aqueles exames para ver se eu entro na menopausa, né? Então, todos os anos eu faço. E foi num desses exames que a minha médica ginecologista, ela viu um nódulo na tireoide, ela viu também um nódulo na mama. Na mama eu fiz a punção primeiro, que é sempre o que mais preocupa, e graças a Deus não era nada, era um nódulo benigno, né? Aí em seguida eu fui fazer a punção para a tireoide e o médico que eu fui, ele olhou e falou, Margot, vamos já fazer 4 punções, né? E que não é gostoso, tá, pessoal? Mas é necessário, porque ali tinha um nódulo. E só com a punção que dá para saber se é benigno ou não, né? Então, fiz 4 de uma vez só. E aí detectou que um lado, os meus nódulos eu tinha nódulo dos 2 lados. Um lado ele era benigno e o outro lado ele era maligno. E aí a minha médica achou melhor eu retirar a tireoide toda, tá? Por isso que chama tireoidectomia total. Era um nome super complicado de falar, né? Falei, gente, é muito difícil falar esse nome, tireoidectomia. Mas depois de tanto falar, eu aprendi a falar esse nome, tá? Que é exatamente isso. Tireoidectomia é quando você tira a tireoide. Tireoidectomia total é quando você tira dos 2 lados. Você tira a tireoide toda, tá? Então, o que eu recomendo, meninas, dependendo de uma certa idade, depois de uma certa idade, faça os exames todos os anos. Não só por causa da tireoide, mas por tudo, né? Pela saúde mesmo, então tem que estar fazendo. E agora, se você mexe, né, aqui, ó, se você mexe aqui, e você acha que ela tá um pouco inchada, né, você olha assim, você acha, então também, independente do exame ou não, já é um motivo para você ir no médico e ver o porquê que tá com esse inchaço, tá? Pessoal, eu tô vendo que o Instagram, ele tá bem chatinho. Então, o que que eu tô vendo agora? Eu tô vendo um monte de gente entrar, mas eu não tô vendo nenhum tipo de comentário. O Instagram, ele está numa fase bem chatinha mesmo, dando vários bugs. Então, infelizmente, eu vejo lá as pessoas entrando e não tem nenhum tipo de... Eu não consigo ver os comentários de vocês. Eu vou, na verdade, vou fechar... E aí eu vou... Depois eu abro pra gente fazer as perguntas. Vou fechar aqui, aí depois eu abro pra ver se melhora, tá? Mas de qualquer forma, meninas, aqui tem muitas perguntas que eu vou estar respondendo. E assim a gente vai conversando. Se vocês também, né, passaram por isso, estão passando,
a gente vai trocando aqui as ideias pra gente se ajudar, né? Afinal de contas é pra isso a live, tá? Tem uma pessoa que falou que tem os nódulos, que já fez o PAF, né? Que é a punção, mas que tem medo da cirurgia. Na verdade, com medo ou sem medo, se for o caso, tem que fazer a cirurgia, tá? Porque é um nódulo, se for um nódulo maligno, tem que retirar, e só retirando mesmo. Agora, como é a cirurgia, tá? É muito simples, né? É uma cirurgia que você dorme um dia no hospital, mas, sinceramente, eu não senti nada. Pra mim foi tudo muito rápido. Assim que falaram, ó, parece que tem um nódulo, fiz a punção, detectou, já marquei e fiz. Então não fiquei muito ali, sabe, pensando. Então foi tudo muito rápido. A cirurgia em si também foi muito rápida, apesar que a gente dorme, né? A gente nem sente nada. É anestesia, eu acredito que é anestesia geral. Eu acho que foi anestesia geral, então tem esse tempo, né, da anestesia. O incômodo da anestesia é essa. Toda cirurgia que tem anestesia geral, a gente o corpo vai sentir, porque é uma bomba muito grande no nosso corpo. Então, depois de uma cirurgia dessas com uma anestesia geral, uma das coisas que acontece realmente é a queda do cabelo. E eu senti também, tá? Então, eu senti, depois de um tempo, assim, aquela queda, que é o que eu senti todas as vezes que eu tive 2 partos, eu também senti. Mas, se você tem a alimentação boa, se você, né, tem uma rotina alimentar saudável, né, com nutrição, os nutrientes necessários, você vai sentir por um tempo, mas tudo isso volta. Então, para vocês, meninas, que me perguntaram aqui, né, da queda do cabelo, da unha, da pele, o que eu posso falar para vocês? Em seguida à cirurgia, é normal que isso aconteça, tá? Então, tipo, é uma recuperação do seu organismo, né? Então, a pele eu não vou falar para vocês muito o que eu senti, vou falar onde eu senti, né? Se for pensar em pele e tal. Eu senti bastante nessa região, tá? E senti bastante nessa região, que é porque eu tenho a cicatriz. Como vocês podem ver, eu tenho uma cicatriz e não sei se vocês tiveram ou tem queloide, toda queloide dói. Ela dói muito, tá? Então ela fica irritando, né? Dependendo da época do mês, quando você tá ali perto para menstruar, tudo, ela fica mais inchada, mais vermelha, mais sensível, e aí depois ela volta ao normal. Então, queloide é uma coisa chata. Então, é uma região para mim muito sensível até hoje, mesmo depois de um ano. Mas isso vai ficar por um tempo, porque eu tenho uma cicatriz de queloide há mais de 50 anos e até hoje eu sinto uma sensibilidade, que é onde eu queimei meu braço, né? Queimei com um ano. Então, eu sei que aqui é uma região que eu vou sentir essa sensibilidade por um tempo ainda, né? Então, essa região aqui, por um bom tempo depois da cirurgia, eu não pude fazer massagem, eu não pude ficar me movimentando muito, então eu senti, tá? E quando você tem essa região tensa, e é por isso mesmo que eu falo para vocês, façam as massagens, né? Façam as atividades para vocês estarem relaxando, porque quanto mais tenso você tem aqui, mais ele repuxa a pele, tá? Principalmente nessa região. Então, foi uma região que eu senti. Pele, não senti muito. Eu não senti, assim, a minha pele ficar ruim ou flácida, né? Principalmente, meninas, porque eu acredito que a alimentação é uma coisa que conta muito. Então, assim que eu fiz a cirurgia, eu já voltei com a minha alimentação normal. Vocês sabem que eu sempre tomei muito suplemento, né? Então, a meta da proteína, que é muito importante. Então, isso eu não senti. Queda de cabelo, sim, por causa da anestesia, mas em seguida voltou normal, né? E então também não. Unha, a minha unha sempre foi muito forte, é casco de cavalo, então também não. Agora, para vocês que me perguntaram
mais do que a cirurgia, ou mais porque você tirou a tireoide, eu falo que deve ser a sua alimentação, tá? Então, independente de você ter tirado a tireoide ou não, independente de você ter feito a cirurgia ou não, tem que ver como que tá a sua alimentação e tem que ver como é que tá a sua meta da proteína, tá? Depois de uma certa idade, você vai precisar muito mais de proteína para você estar mantendo a musculatura e mantendo os níveis de proteína boa no seu corpo, né? Porque tudo, cabelo, unha, pele, tudo isso depende da proteína. Então, o meu conselho primeiro, veja como está a meta da sua proteína, a sua alimentação, tá? Porque é mais importante que você veja isso do que você ficar preocupado realmente, foi porque eu tirei a tireoide ou porque eu fiz a cirurgia, tá? Então, não deve ser isso. Outra coisa que eu mudei é que eu tenho que tomar o remédio todos os dias. Então, a primeira coisa que eu faço pela manhã é realmente tomar o Puran, né? Que é o remédio que eu tomo. E eu tomo 100 miligramas, né? Que fala. Eu tomo 100. E por enquanto tá na dosagem normal. Eu já fiz o retorno com a doutora, tal, faço acompanhamento e tá normal. Me sinto bem, não senti aquele cansaço, né? Uma coisa que ela falou pra mim que poderia acontecer era oscilar o meu peso. E é uma coisa que eu vou falar, eu fiquei um pouco preocupada porque eu tenho muita tendência a isso, né? Mas também, graças a Deus, eu não senti, tá? Então, mas também, meninas, o que eu vejo é que tudo vai depender realmente de como está o seu nível de hormônio. Então, independente de você, né, ter feito a cirurgia, o mais importante é que você tenha esse acompanhamento do seu médico e veja com ele se você está nos níveis de hormônio normal, né? Às vezes está mais baixo, às vezes está mais alto. E é isso que vai fazer com que você não sinta tanto esses sintomas. O normal, eu acredito, que é não sentir, é ter uma vida normal. Até mesmo porque você está tomando o remédio que está te repondo esse hormônio que a tireoide deveria estar fazendo e agora você não tem a tireoide. Então, é exatamente o hormônio que vai fazer com que você tenha esse equilíbrio. Agora, não pode nunca esquecer, né? Uma coisa que me falaram é que nunca mais eu vou poder parar de tomar esse remédio e não pode esquecer. Vou até contar uma coisa, né? Aqui, que eu nem sei se pode ou não, mas eu sei que esse remédio da tireoide, todo mundo fala que a primeira coisa que tem que fazer durante o dia, quando acorda, e é o que eu faço, assim que eu abro o olho, tem um copo de água lá, eu já tomo o remédio. E que você só pode comer depois de 30 minutos, né? Na verdade, eu acho que eu não como antes disso, né? Mas também a minha médica falou que não é uma coisa tão rigorosa, caso eu necessite comer. Eu acho que eu nunca comi, mas eu tomo a minha água com limão, né? Então, tipo, eu tomo isso, esse é o meu ritual. Eu tomo o remédio, aí depois eu vou lá e faço a minha água com limão, com glutamina e tomo o meu outro remédio, que é o remédio de pressão, que eu também tomo todos os dias. Então, esse é o meu ritual. Então, acho que não tem problema, né? Mas vou continuar aqui as perguntas. Muita gente falando que a pele despencou. Meninas, eu não entendo direito. Na verdade, eu até queria que vocês me respondessem. Vocês podem colocar no direct, tá? Você sentiu que a sua pele despencou depois da cirurgia, né? Por causa da cirurgia, ou você já estava sentindo isso antes, né? Ou se não, porque assim, também tem que ver, às vezes tem a coincidência um pouco da idade, né? Então eu fiz essa cirurgia bem nessa fase onde a gente tem essas mudanças hormonais do nosso organismo, tem essa mudança, talvez chegar na menopausa. Aí são muitas mudanças no nosso corpo e às vezes a gente coloca a culpa toda na cirurgia. Então, depois você me fala se você acha que você sentiu esse despencar da pele
depois da cirurgia, se você já vinha sentindo, né? Pra gente ver o que a gente pode fazer, porque às vezes a cirurgia você já fez, não teve como, né? Não tem como voltar atrás. Agora, tem muitas coisas que você pode estar fazendo para a sua pele, para o seu cabelo, né? Então, não pode só apenas falar, não, a culpa é da tireoide. Porque, gente, a tireoide, tadinha, ela leva muita culpa, né? Ela sempre, a vida inteira, independente da pessoa ter feito cirurgia ou não, ela sempre foi uma vilã, né? Então, tem muitas pessoas, eu até brinco, tem muitas pessoas que estão com sobrepeso e culpam a tireoide. Ai, não, é por causa da minha tireoide, porque, né, é isso, aquilo. Então, tem muitas coisas que a gente pode estar fazendo, independente de ter feito a cirurgia ou não, tá? Apareceu mais ou menos 60 dias do lado esquerdo do pescoço, como se fosse uma placa grossa. Então, minha linda, gente, primeiro, eu não sou médica, tá? Eu sou só uma paciente, uma pessoa que passou pela cirurgia, e eu tô contando aqui as coisas que eu fiz e o que eu posso estar dando de dicas. Mas, por exemplo, nesses casos, como eu falei para vocês, tá palpando, tá sentindo uma coisa mais durinha, mais grossinha, ai, tá inchado, corre pro médico. Não tem que perguntar, não tem que ficar pensando, será que? Corre pro médico. Por quê? Porque às vezes não é nada. Mas se for alguma coisa, quanto antes você descobrir, quanto antes você agir, melhor, tá? Então, uma das coisas que a minha médica falou pra mim foi, Margot, foi muito bom porque descobrimos cedo, né? Então, quanto antes descobrir, melhor. Como foi a pós-cirurgia? Pós-cirurgia, como eu falei pra vocês, a cirurgia foi bem tranquila, mas a minha médica não queria que eu dirigisse por um mês, né? Não, eu não acho que eu demorei um mês para voltar a dirigir, mas eu também, se eu foi coisas pertinhas, né? Eu falei para ela. Mas por quê? Porque na verdade o que você não pode é ter assim movimentos bruscos, né? Então, tipo, às vezes você tá dirigindo, você tem que virar um pouco a cabeça, o pescoço. Então é isso que não pode. Então é por isso que pedem para não dirigir por um mês. Não levantar peso, eu acho que por bastante tempo, talvez 2 meses, isso eu não vou lembrar, pessoal, mas eu sei que eu fiquei um tempo sem ir fazer atividade física. Como eu também engatei uma viagem, eu acho que foi isso. Mas eu acho que é um mês também, não sei, ou mais. Mas levantar peso não pode, e por mais tempo ainda, tá? Porque também tem ponto, é uma região muito sensível, então isso você não pode fazer. Não pode ficar com coisa muito quente, vapor. Então foi ótimo, porque ela falava assim, não pode cozinhar. Então alguém vai ter que cozinhar pra você. Então eu me lembro que também era isso. E foi uma época que eu descansei. Eu fiquei bastante tempo em casa, lendo, vendo seriado, então foi um descanso. Mas como eu falei pra vocês, tudo passou muito rápido. Tá, a pessoa falou que aprendeu aqui, já fiz, e a pessoa escreveu que não sou mais a mesma, tenho vários sintomas. E você? Então, eu tô falando aqui pra vocês. Meninas, parece assim, nossa, Margot, nunca tem nada. Não, não é verdade, tá? Tenho sim, tanto que eu tive o câncer. Mas um conselho que eu posso dar pra vocês. É assim, ninguém é perfeito, todo mundo falha. Mas uma das coisas que a gente tem que ter consciência, pessoal, é realmente dos nossos hábitos, né? Dos nossos hábitos diários. E uma coisa que eu posso falar para vocês é que os meus hábitos são bons. Mesmo quando eu falho, eu acho que eu falho pouco. Então, por exemplo, Margot, você nunca come porcaria? Como? Ontem, por exemplo, eu fui viajar, tal, parei na estrada e meu filho pediu sobremesa e eu parei num lugar que eles fazem pastel de Belém. Não sei se vocês já comeram, né? Se vocês gostam, é delicioso, mas é bem calórico. Eu comi pastel de Belém, amo. Então, não é que eu não como besteira ou só como coisa só, não. Mas é que
a minha rotina geralmente é muito boa, tá? Então eu tenho essa disciplina da rotina, eu tenho essa disciplina dos suplementos e de vez em quando eu como uma coisinha aqui, outra ali, né? Então eu tenho hábitos bons. Então uma coisa que eu falo para vocês, e eu acho que essa coisa dos hábitos bons sempre fez com que a minha recuperação em qualquer cirurgia que eu possa fazer fosse boa. Então isso é uma coisa que eu sempre tive, né? Eu me lembro no parto, já fiz cirurgia plástica também, né? Já coloquei prótese, já fiz lipo, tudo isso depois da minha gravidez, né? E a minha recuperação sempre foi muito boa. O que eu não tenho de recuperação boa são as cicatrizes, né? Essa daqui que eu jurei, porque realmente ficou uma cicatriz muito bonita. Logo que a doutora fez, ficou bem fininha, bem pequena. Eu tinha certeza que eu não ia ficar com a queloide, mas não tem como. O meu corpo começa a agitar, eu não sei, aí do nada forma, né? Então a única coisa que ela é realmente muito chata é nisso. Mas essas outros sintomas assim pós-operatório assim, eu não tenho, mas eu tenho total certeza que é por causa desses hábitos, principalmente dessa coisa da alimentação, né? Muita água. Eu tomo bastante chá verde, que também, né? Ele é um antioxidante muito bom. Então eu acredito que quando a gente vai somar esses pequenos hábitos que eu tenho, né, já há bastante tempo, faz com que eu tenha algumas vantagens, né, principalmente nesses momentos, tá? Tem uma pessoa aqui perguntando sobre a soja. Eu vou abrir os comentários aqui, pessoal, para ver se já voltou ao normal. Mas eu já tô vendo que hoje o Instagram tá mais chatinho. Eu viro e mexo, eu vejo pessoas que escrevem assim: nossa, você andou sumida, nossa, você nunca mais fez vídeo. Gente, eu tô aqui todos os dias. O que tá acontecendo é que o Instagram, ele tá dando uns bugs e ele não tá entregando. Mas eu estou aqui todos os dias, tá? Vamos lá. Soja. É assim. Muitas pessoas falam sobre a soja. Inclusive falam que a soja aqui causa câncer, né? E o que eu posso... Ai, tá voltando aqui os comentários. O que eu posso falar da soja, tá? E eu não falo isso da soja porque eu acho bonito. Eu falo porque eu já estudei bastante. E o que acontece? Se vocês forem pesquisar, existem muitos estudos, existem vários médicos que falam muito bem da soja. A soja, ela é considerada uma das proteínas, uma das melhores proteínas que tem, né? E a melhor proteína vegetal que existe. O que acontece? Tanto que, tá, pessoal? Os orientais, eu não tô falando só dos coreanos, tô falando dos orientais em geral. Então, dos chineses, gente, olha a população enorme que é a China, né? Então, dos chineses, dos japoneses, dos coreanos. Então, a gente come soja desde muito pequeno, né? Então a soja, ela tá presente na nossa mesa todos os dias. Então a gente come a soja de várias formas. A gente come a soja pura, né? Então tem vários pratos que usam, né? A soja mesmo, o grão. A soja fermentada é uma das coisas que a gente mais usa. Usa para fazer molho, usa para fazer, né, várias coisas. Usa o tofu. Então existem vários alimentos que a gente usa a soja e a gente usa também a proteína da soja. Eu mesma, além de todos esses alimentos que eu sempre comi, já fazem quase 30 anos que eu tomo proteína de soja todos os dias. Então, se você me falar, ai, Marcos, será que foi por isso? Não, não tem nada a ver, porque já foi comprovado que um dos países, né, que mais tem câncer de mama é os Estados Unidos, né? E que os países que têm menos casos de câncer de mama são a Ásia, né, os orientais. Então, é um pouco de achismo,
Agora, o que eu posso falar para vocês que realmente é verdade é que existe um problema muito sério da soja modificada, né? A soja modificada, assim como tantos outros alimentos modificados que a gente infelizmente come por aí, esse sim pode ser um causador de algum problema de saúde, né? Hoje e no futuro. Aliás, as pessoas estão morrendo pela boca, né? Então isso é um fato. Não é somente a soja, mas a carne, a ave, que antigamente levava 6 meses para você abater. Hoje parece que são 15 dias, eu não sei, né? 20 dias, eu não sei. Então, tudo, né? Esse tanto de alimentos transgênicos, esse tanto de alimentos modificados, agrotóxicos, hormônios. Então, isso sim faz mal para o nosso organismo. E às vezes a gente não percebe e a gente come, né? E, na verdade não é que não percebe, é o que a gente compra, né? Ai, porque eu só vou comprar hoje comida orgânica. Ai, porque eu só vou comer ovo caipira. Ah, gente, é muito bonito falar, mas primeiro a gente não sabe se realmente é verdade. Segundo, que é muito mais caro, né? Não é aquilo, você pode escolher, você vai lá, você come, você compra uma verdura, né, orgânica e uma verdura assim, é tipo pelo menos o dobro do preço. Então, não é uma facilidade para as pessoas. Então eu falo, tipo, se você me pergunta, Margot, então você não come essas coisas? Como? Eu como bastante. Principalmente porque quando você vai no restaurante, aquela comida deliciosa, você tem certeza do que eles estão te servindo ali? Claro que não tem. Até mesmo porque quanto mais óleo, quanto mais tempero eles colocarem, mais gostoso fica. Você não quer nem saber o que eles colocaram, você quer saber que o prato ficou delicioso. E a pura verdade é essa. Então, sinceramente, a gente não tem como ter esse controle total do que a gente está comendo. Mesmo quando a gente acha que a gente está, né, comprando um alimento tão bom, ou mesmo quando a gente acha que está indo no melhor restaurante, a gente não sabe. E se a gente ficar com essa neura, a gente acaba não vivendo, tá? Então, os alimentos, sim, eu acredito que existem vários alimentos que possam estar fazendo mal para a saúde, né? E é por isso que a gente tem que ter essa vida equilibrada. Não ficar tão encanado, comer às vezes o que você gosta, mas também toda vez que você puder fazer esse controle dentro da sua casa, aí você faz. Você não vai ficar, eu não vou comer fora porque é isso ou aquilo. Não. Mas o que você puder controlar dentro da sua casa, para sua família, aí é a melhor solução. E na minha cabeça sempre foi isso. Independente do que eu estou comendo, eu não quero saber se tem todas as vitaminas, todos os nutrientes, porque acho que nem vai ter. Mas como eu sempre tive essa garantia no suplemento, vocês podem achar uma loucura, mas eu aprendi, né? Depois de tantos treinamentos que eu tive, tantos estudos que eu tive, eu me senti garantida. E eu acho que o meu corpo é a melhor prova disso, né? O quanto eu fico doente ou não fico, né? A minha recuperação. Então eu nunca fiquei tão preocupada, tanto que eu sempre peguei no pé dos meus filhos. Vocês não querem comer fruta, vocês não querem comer verdura? Não tem problema, mas um shake por dia vocês vão tomar. Isso desde pequeno, tá? Desde bebezinho, desde criança, eles fazem isso. E é como eu me sinto tranquila. E eu vejo que eu não errei, porque eles são realmente uns touros. Tem uma pergunta aqui. E da soja, né? Só finalizando. Então é isso, meninas. Tenham certeza disso, tá? Se por acaso o seu médico falar, você não deve comer soja porque você tem algum um quadro na família, então pergunte, né? E também saiba que tipo de soja que é, o que você pode ou não pode. Mas não comprem essa história que toda soja é ruim, tá? Porque a soja dá câncer. Se fosse verdade, então estaria todo mundo na Ásia morrendo, e pelo contrário, eles são os mais saudáveis. Porque câncer, soja dá peitinho. Peitinho? Como que pode dar peitinho nos homens se os orientais, coitados, eles sofrem ali para fazer, né?
criar um pouquinho, vai fazer musculação e não consegue ter aquele peitoral lá, porque eles são muito despeitados, na verdade. Então também é outra mentira. Então, gente, nem tudo que falam por aí a gente pode levar tão a ferro e fogo, né? Químio, se eu fiz a químio. Meninas, se vocês tiverem outras perguntas, podem estar fazendo aqui, tá? É porque, na verdade, o que tá acontecendo? Eu não tô conseguindo ver eu só vejo assim, um monte de gente entraram. Não sei se tá certo isso, mas químio. Graças a Deus eu não tive que fazer químio, tá? Não tive que fazer químio porque é o que eu falei. Eu detectei esse câncer muito cedo, né? Então, na verdade, eu não tinha espalhado, então foi uma coisa mais simples, então eu não precisei fazer. E também não precisei fazer aquele iodoterapia, que também não seria uma coisa boa, né? E que quando a gente faz a tireoidectomia, muitas pessoas têm que fazer, não precisa fazer a químio, mas tem que fazer esse iodoterapia. Mas eu, graças a Deus, também não precisei fazer, tá? Mas também, pessoal, não era nada tão sério. Se você precisar fazer também, eu sempre falo que não precisa ficar tão preocupada se você vai, se é uma coisa ruim ou não. Eu tive muitas, assim, perguntas, né, de pessoas preocupadas. Porque eu acho que eu vou ter que fazer, porque eu... Meninas, não se preocupem, porque realmente, segundo a minha médica, de todos os cânceres é o menos ruim, tá? Então, se você tiver que escolher ela falou assim, brincando, né? Se eu tivesse que escolher um câncer na minha vida, seria o da tireoide. E, na verdade, é exatamente isso. Apesar de, né, ser uma palavra feia, foi muito simples, tá? Tanto a cirurgia como o pós, né? E principalmente nesse 1 ano. Então, as mudanças que eu tive realmente foram mais nessa região, né? Mas isso no meu caso, por eu ter queloide, tá? Porque senão, talvez eu não teria sentido muito. Tem algumas pessoas que reclamam do cansaço, né? Eu comecei a sentir muito cansaço e desanimada. Então, vou falar 2 coisas sobre esse assunto, tá? Porque isso foi algo que eu conversei com outras pessoas que também passaram pela mesma cirurgia e estavam sentindo isso. Primeira coisa que tem que fazer é o acompanhamento médico para ver se o hormônio, se você tá com a dosagem certa, né? Seja mais ou menos, quando tá desregulado, pode te dar esses sintomas. Então, se você, nesse momento, depois da cirurgia, você tá sentindo algum mal-estar, gente, cansaço, toda mulher cansa, né? Toda mulher tem cansaço, então é uma coisa normal. Mas se você tá sentindo esse cansaço excessivamente, ou mesmo um desânimo, tem que ir na médica e falar, olha, tem que regular, tá? Porque não é para estar. Agora, o que eu também falo, às vezes a pessoa coloca toda a culpa nisso. E às vezes ela esquece que às vezes está passando por um momento difícil ou está passando por uma fase ruim e aí começa a colocar a culpa nisso. Então tem que pesquisar para ver se pode ser isso ou pode ser talvez alguma outra coisa, tá? O que eu falo, não é normal, meninas. Não é normal depois dessa cirurgia você ter tantos sintomas ruins. Isso é uma coisa que eu posso falar. Depois que eu fiz a cirurgia, também com tanto tempo ocioso, eu acabei assistindo muitos vídeos no YouTube de pessoas que tinham passado pela cirurgia, né, os sintomas, o que elas estavam passando, tudo. E eu vi um pouco de tudo. Eu vi pessoas que estavam tendo uma vida super normal, assim como eu, e vi pessoas que estavam falando, olha, realmente eu senti isso, senti aquilo, estou sentindo isso, e ela ia contando, né? Até pensei que eu fosse fazer isso, e eu contar depois de 3 meses, 6 meses, falei, não, desencana, não vou contar nada porque não tem nada para contar. Mas o que eu quero falar para vocês não fiquem
achando, né, que, não, a minha vida tá assim porque eu fiz essa cirurgia, porque não deveria estar, né? O normal é que você não sinta nada, o normal é que você não sinta nenhum incômodo, né? Sei lá, pode mudar alguma coisinha, mas que essa coisinha tem que ser ajustada junto com a sua médica. Então, se você estiver sentindo muito incômodo, seja cansaço, seja desânimo, né? Tem pessoas que falam que deu até depressão, seja oscilação de peso, primeira coisa que eu falo tem que ver como está a sua cabecinha, tá? Como é que tá os seus pensamentos, né? Porque às vezes a gente quer encontrar um culpado e acho que é isso. E não deveria ser. Então, se você estivesse sentindo assim, tá? Tem que realmente encontrar o que está ruim na sua vida. Né? O que está me deixando tão chateado, o que está me deixando tão cansado, o que está me deixando tão frustrado. Porque, na verdade, quando a gente não está bem, a gente sente tudo isso. A gente sente cansaço, a gente sente desânimo, a gente não sente vontade de fazer nada. E quando a gente está assim, a gente não se cuida, aí a gente começa a engordar, né? E aí a gente acha, é normal, porque eu fiz essa cirurgia, porque eu tirei a tireoide, então eu tenho, pra mim, eu mereço estar me sentindo assim, né? Não é culpa minha estar sentindo assim por causa da... Não. Então eu lamento dizer, minha linda, que não deveria te fazer tudo isso. Tá? Então, se você já ajustou o remédio, a dosagem com a sua médica e você continua se sentindo assim, então, quem sabe, entra pra minha turma. Entra pra minha turma que a gente, na aula, a gente dá uma ajeitada aí na sua cabecinha. Porque eu falo, não tem como a gente estar bem por fora quando a gente não tá bem por dentro, né? E quando a gente tá, inclusive, com esses sentimentos, esses pensamentos negativos, várias outras coisas ruins começam a acontecer, né? É tudo uma questão de energia, eu sempre falo isso. Quando a sua energia, isso é física, isso não é mentalidade, isso não é, falar bonito. Não, isso é físico, é tudo uma questão de energia. Quando você tá com energia positiva, né? Energia positiva gera energia positiva. Energia negativa gera energia negativa, tá? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar ajustando. E meninas, é assim, ó. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu com o meu Instagram. É um tal de entra, cena. Não aparece nenhum comentário aqui pra mim. Então, minhas lindas, apesar que eu respondi todas as perguntas, né? Proteína, soja, químio, unha, sintomas. Respondi todas, né? Muitas iguais. E aí, as perguntas também para mim não aparecem. Se vocês colocaram, infelizmente, me perdoem, mas para mim não aparece nenhuma pergunta. Ó, tem gente até colocando aqui para entrar, mas... E aí, se vocês tiverem alguma também que eu não respondi, vocês podem estar mandando no direct que eu tento... Ó, aparece até pra mim que eu tenho comentários, mas ao mesmo tempo eu não consigo ler, não aparece nada aqui. Mas eu acho que eu respondi tudo, né? Falei de mim, falei dos sintomas, falei depois de 1 ano. Agora, minhas lindas, em relação à pele, tá? Voltando a falar a coisa que vocês gostam. Tem que seguir a rotina boa para a pele. Se você tem a meta da proteína certinha, faz as massagens, os exercícios, não tem como você não estar com a pele boa, né? Então tem que estar... eu vi uma pergunta aqui, E os produtos que tem proteína isolada de soja? Exatamente essa, né? E é essa que eu tomo. Quando eu falo da soja modificada, a grande maioria dessas sojas que a gente compra aí no mercado, proteína de soja que às vezes a gente compra ali naqueles aquelas lojas de produtos naturais,
que parecem ser tão bons, infelizmente é muito ruim, tá? Então, se vocês forem tomar proteína, né, sempre procurem proteína isolada de soja, tem que ser assim, tá? Proteína soja fermentada, são as duas únicas formas de vocês aproveitarem da melhor forma possível essa proteína vegetal, que é a melhor proteína vegetal que existe, tá? Já foi comprovado que é. Existem outras proteínas, mas já foi comprovado que a proteína de soja, inclusive tem uma médica que eu gosto bastante e ela fez um vídeo muito bom e ela fala inclusive que a soja, ela previne o câncer, tá? Mas a soja isolada, tá? Então, a proteína de soja isolada. Então, não é qualquer proteína de soja, não, tá bom? Então, é isso. E outra coisa, meninas, não tem nada melhor para a pele do que você bater a meta da proteína, né? Eu acho que já falei isso várias vezes. E não só falei, como eu fiz algo muito bom para vocês. Então, se vocês ainda não conhecem, eu acabei fazendo um e-book, né? E nesse e-book tem exatamente tudo que você precisa saber e entender sobre proteína. Proteína animal, proteína vegetal, o que faz o seu organismo quando falta proteína, como bater a meta da proteína, como fazer o cálculo para bater a meta da proteína. A melhor proteína para a pele, tem sugestões de cardápios para você bater a meta da proteína, porque às vezes a pessoa não sabe, eu não sei o que é, né? Ai, Margot, eu preciso de 90 gramas de proteína por dia. O que é 90 gramas? Então tem lá várias sugestões para você entender e escolher o que é o melhor para você. Várias receitas. Gente, simplesmente esse e-book, vocês não vão encontrar nada parecido, tá? Nada parecido, tanto para vocês entenderem sobre a proteína e principalmente algo tão direcionado para a saúde da sua pele, tá? Então, eu recomendo até mesmo porque ele é muito barato. É algo que todo mundo deveria ter, tá? Então, se vocês forem minhas alunas, vocês sabem que é só falar com o coach agora. Também, se não, é só colocar ali no link que eu passo para vocês, tá bom? Então é isso. Acho que falei tudo e semana que vem, então, a gente se encontra novamente e falamos sobre alguma prática sobre a pele, tá? Exercício, massagem, depois vocês colocam lá nas minhas caixinhas de perguntas se vocês querem exercício, massagem ou quem sabe o taping, tá bom? Beijinhos, meninas, muito obrigada pelo tempo de vocês, desculpa a confusão aqui dos comentários e até semana que vem.